Sou Natália Lute, pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, o FGV-SES. Eu vou falar nesse vídeo brevemente sobre as interações entre empresas e biodiversidade. Esse vídeo é dividido em dois blocos. No primeiro, falarei de como as dependências e impactos relacionados à biodiversidade se convertem em riscos e oportunidades para as empresas. E no segundo bloco, abordaremos os esforços da comunidade global em relação à gestão de riscos e oportunidades da biodiversidade. Conforme vimos no vídeo 1 sobre conceitos relacionados à biodiversidade, o ser humano é parte da biodiversidade e estrutura seus diversos modos de vida em interação constante com esta, muitas vezes até sem perceber e valorizar tais interações. A sociedade é, portanto, estabelecida a partir dessas relações, seja pela provisão de alimentos, combustíveis ou pelo bem-estar do simples caminhar na mata e respirar ar limpo. Como parte da sociedade, as empresas também interagem com a biodiversidade em diferentes graus. Iniciativas voltadas para as empresas e para o setor financeiro, tais como Capital's Coalition ou Task Force on Nature Financial Disclosure, cuja sigla é TNFD, comumente organizam duas formas de interação entre as empresas e a biodiversidade. A primeira forma de interação é a dependência das empresas em relação à biodiversidade, por exemplo, na obtenção de matérias-primas ou água para processos produtivos. A segunda forma de interação é os impactos das atividades empresariais na biodiversidade e nos ecossistemas, por exemplo, emitindo poluentes, efluentes, modificando o uso do solo, entre tantos outros. Isso é, as empresas impactam nas mesmíssimas estruturas, a biodiversidade e os ecossistemas, das quais elas dependem. Tais dependências e impactos geram riscos e oportunidades para as empresas. São exemplos de riscos a possibilidade de variação da disponibilidade de insumos, como pela redução de polinizadores, que por sua vez leva à diminuição na produtividade da safra, por exemplo, de fornecedores de morango da minha empresa, tendo, portanto, menos matéria-prima para a produção. Ou aumento de custos, por exemplo, pela retirada de mata ciliar do corpo hídrico que a minha empresa capta água e a consequente necessidade de adequação do tratamento para viabilizar o uso dessa água. Também são riscos e oportunidades relacionados à biodiversidade a diferenciação de marca, por exemplo, pelo uso responsável de matéria-prima da biodiversidade brasileira, isso é, garantindo manejo sustentável. Ou inovação em produtos e processos como medicamentos produzidos a partir da biodiversidade da Mata Atlântica, em que, além do manejo sustentável, houve também repartição de benefícios com as comunidades detentoras dos conhecimentos tradicionais utilizados. Ou também a possibilidade de influenciar a reputação da empresa de forma negativa ao ser relacionada a desmatamento ilegal, por exemplo, ou positivamente ao ser relacionada a boas práticas de uso da biodiversidade. Existem riscos e oportunidades de transição, tais como mudanças na regulação, aumentando o nível de exigência nos mercados com os quais me relaciono. São exemplos a Comissão Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos, que caminham para a adoção de medidas regulatórias comerciais que restringem a importação de commodities cultivadas em terras desmatadas. Essas iniciativas podem ter reflexos positivos ou negativos na competitividade dos produtos brasileiros, dependendo da gestão da empresa. Também são riscos e oportunidades fidelização de clientes e de fornecedores que preferem produtos e serviços com menos impactos na biodiversidade ou acesso a financiamentos ou mercados, seja um nicho de mercado, seja um mercado internacional que tem requisitos relacionados à biodiversidade. Também riscos financeiros, por exemplo, não conseguir arcar com custos internalizados dado o impacto na biodiversidade. Os riscos e oportunidades relacionados à biodiversidade são muito particulares de cada empresa. Depende do setor e atividades da empresa, depende do território em que a empresa atua, já que a biodiversidade está intimamente relacionada com o nível local, e depende também das estruturas já instauradas para lidar com as dependências e impactos da empresa na biodiversidade. Muitas interações entre empresa e biodiversidade, sejam elas de dependência ou impacto, ainda não são gerenciadas ou mesmo mapeadas pela empresa, sendo, portanto, riscos que eu nem sei que eu não sei. O que pode-se dizer é que a gestão desses riscos e oportunidades não se restringem mais à área de meio ambiente ou sustentabilidade dentro da empresa, mas perpassam diversas áreas, inclusive compliance, financeiro e relações com acionistas e financiadores. A compreensão, mapeamento e gestão das dependências e impactos na biodiversidade, portanto, se torna de suma importância para a gestão de riscos e oportunidades empresariais.
Nesse bloco, vamos falar das iniciativas que existem e estão sendo criadas para internalizar a biodiversidade na gestão empresarial. O crescente reconhecimento da materialidade dos riscos relacionados à perda de biodiversidade tem mobilizado atores da sociedade civil organizada, indivíduos, governos, entidades setoriais, aumentando a pressão para que empresas e instituições financeiras prestem contas das suas dependências e impactos ambientais, como um todo, mas cada vez mais relacionados à biodiversidade, especialmente em setores que têm grande interação com a natureza. Entre outros compromissos globais citados anteriormente nesse curso, o Global Biodiversity Framework, ou o Acordo Global da Biodiversidade em português, firmado no âmbito da COP15 de Biodiversidade no final de 2022, determina na sua Meta 15 medidas para encorajar e possibilitar que empresas monitorem, avaliem e reportem riscos, dependências e impactos na biodiversidade. Nessa toada, existem atualmente diversos esforços para promover reporte e transparência dos impactos e dependência das empresas e instituições financeiras, com o objetivo de mapear e gerenciar esses riscos e oportunidades ao longo da cadeia de valor. São exemplos o conjunto de regulações da União Europeia que determinam o European Green Deal, que, entre diversas questões, define uma taxonomia para a classificação dos fluxos financeiros para as atividades econômicas de acordo com seus impactos em 6 objetivos ambientais, entre eles a proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas. Outras iniciativas são o Capitals Coalition ou o próprio TNFD, que está desenvolvendo um framework de gestão de riscos para identificar, avaliar, responder e reportar assuntos relacionados à natureza. Da mesma forma, existem compromissos e iniciativas nacionais, tanto em base voluntária como regulatória, voltados para instituições financeiras e empresas, sendo muitas vezes iniciativas setoriais. Por exemplo, com o objetivo de dissociar a produção agrícola brasileira do desmatamento, particularmente nas cadeias de fornecimento de commodities agrícolas, existem, no contexto de instituições financeiras, regulações do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional. No caso do Conselho Monetário Nacional, a regulação número 4.883 de 2020 requer que instituições financeiras verifiquem se a propriedade que solicita crédito rural no bioma amazônico está embargada devido ao desmatamento e se está registrada no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Ou, no contexto setorial, a conhecida moratória da soja, em vigor desde 2006, que visa garantir que a soja vendida pelos signatários da moratória e produzida no bioma amazônico não venha de áreas desmatadas após 22 de julho de 2008. Além disso, são diversos os esquemas de certificações, como Round Table on Sustainable Soil, ou Mesa Redonda da Soja Responsável, o RTRS, amplamente aceitos pelos mercados internacionais. Nesse contexto, um dos principais desafios atualmente é a definição de métricas comuns para a mensuração e reporte, que, diferente das mudanças climáticas em que se convencionou utilizar a tonelada de carbono equivalente, ainda se discute quais as melhores formas de fazê-la no caso da biodiversidade. Ainda assim, essa não deve ser uma barreira para que empresas e instituições financeiras mapeiem e gerenciem dependências e impactos, riscos e oportunidades relacionados à biodiversidade. Os impactos da perda da biodiversidade, assim como das mudanças climáticas, já são visíveis e afetam a sociedade e a economia. E os atores globais já estão atentos e se movimentando no sentido de criar instrumentos para coibir as atividades de grande impacto na biodiversidade. Bom, encerramos hoje por aqui. Falamos nesse vídeo das relações de dependência e impacto das empresas na biodiversidade. No próximo vídeo, traremos um panorama sobre o financiamento da biodiversidade no Brasil. Até!